Porque você chega perto da riqueza e volta à proximidade que assusta. Existe um ponto invisível na jornada financeira que quase ninguém comenta. Não é o começo difícil, não é a falta de dinheiro, não é a ausência de oportunidades. É aquele momento silencioso em que você começa a dar certo e algo dentro de você recua. Você sente que está perto. As coisas começam a alinhar, uma proposta surge, uma ideia ganha força, um projeto começa a render. E então, sem perceber, você diminui o ritmo, você procrastina, você cria conflitos, você duvida e volta alguns passos. Isso não é azar, não é destino, é padrão mental. Napoleão Hill estudou centenas de homens ricos e descobriu que o maior obstáculo não estava fora, estava na identidade. Quando a mente ainda não aceita a nova versão de si mesma, ela sabota a aproximação da riqueza. Você pode trabalhar duro, mas se internamente acredita que rico não é como eu, o subconsciente puxa o freio. Preste atenção na sua própria história. Quantas vezes você quase fechou algo grande? Quantas vezes esteve perto de uma virada? E por que, exatamente naquele ponto, você se sentiu inseguro? Porque prosperar exige expansão, e expansão exige abandonar a versão antiga de si mesmo. O cérebro busca familiaridade, não sucesso. Se sua realidade sempre foi escassez, a escassez é confortável. Quando a prosperidade começa a aparecer, ela parece estranha, e o estranho ativa medo. Não é medo de perder, é medo de sustentar. A maioria das pessoas não fracassa por incapacidade, elas fracassam por não suportarem o peso da própria evolução. Riqueza muda círculos, muda conversas, muda postura. E isso confronta crenças antigas. Dinheiro muda as pessoas, quem enriquece se afasta. Não nasci para isso. Hill falava sobre o medo do sucesso, tanto quanto falava sobre o medo da pobreza. Porque o sucesso expõe, ele revela quem você é. Ele amplia suas qualidades e também suas inseguranças. E se você não resolveu suas inseguranças, você inconscientemente escolhe voltar. A mente precisa ser treinada para sustentar o crescimento. Não basta desejar prosperidade, é preciso sentir-se compatível com ela. Quando você começa a agir como alguém que já pertence ao próximo nível, o recuo diminui. Pergunte a si mesmo: eu me sinto digno de riqueza? Ou estou tentando provar algo? Muitas vezes você chega perto da prosperidade porque quer provar para alguém que consegue, e quando percebe que está quase conseguindo, o medo de não sustentar a imagem faz você travar. Riqueza não é prova, é consequência. O retorno invisível. Existe um mecanismo interno chamado autoimagem financeira. Se você se vê como alguém que ganha pouco, toda vez que ultrapassa esse limite mental, algo acontece para trazê-lo de volta ao normal. Pode ser uma despesa inesperada, pode ser uma decisão ruim, pode ser uma briga, mas o padrão cumpre sua função: manter você no território conhecido. Napoleão Hill defendia que a fé aplicada e a repetição consciente reprogramam essa autoimagem. Não é motivação superficial, é construção diária de identidade. Quando você afirma, visualiza e age como alguém próspero, o subconsciente começa a aceitar essa nova realidade. Mas aqui está o ponto crucial. Você não pode apenas desejar dinheiro, você precisa se tornar o tipo de pessoa que administra, multiplica e respeita o dinheiro. Se internamente você associa riqueza à culpa ou arrogância, você sempre vai recuar no momento decisivo. Observe seu comportamento quando algo dá certo. Você celebra ou minimiza? Você investe mais energia ou desacelera? Quem prospera continua avançando quando está perto. Quem recua começa a se distrair. A riqueza exige constância emocional. Não é intensidade passageira, é estabilidade. Quando você entende isso, percebe que o verdadeiro trabalho não é externo, é interno. Se este conteúdo está fazendo sentido, é porque você já percebeu esses ciclos na sua própria vida. E reconhecer o padrão é o primeiro passo para quebrá-lo. A travessia da linha. Chega um momento em que você precisa atravessar uma linha invisível. É a linha da decisão definitiva. Enquanto você mantém uma porta aberta para voltar ao velho padrão, você volta. Quando decide que não há retorno para a versão limitada de si mesmo,
algo muda. Hill chamava isso de decisão ardente. A decisão que elimina alternativas. Enquanto você tenta, você recua. Quando você decide bulk, sustenta. A maioria chega perto da riqueza várias vezes antes de finalmente aceitá-la. Cada aproximação é um teste. Teste de identidade, teste de merecimento, teste de coragem. Você não volta porque não consegue. Você volta porque ainda não se autorizou a permanecer. Riqueza exige posicionamento, exige postura, exige aceitar que sua vida será diferente. E isso pode gerar desconforto com pessoas que preferem que você continue igual. Se você quer romper o ciclo, precisa fortalecer sua visão interna diariamente. Visualize-se administrando valores maiores. Sinta-se confortável em ambientes mais elevados. Fale sobre dinheiro sem culpa. Pense grande sem pedir desculpas. Quando sua identidade alcança o nível da sua ambição, o retorno desaparece. O ponto sem volta. O verdadeiro segredo não é chegar perto da riqueza, é permanecer perto até que ela se torne permanente. Isso exige disciplina mental, exige vigilância sobre pensamentos autossabotadores. Exige ação consistente, mesmo quando o medo aparece. Prosperidade é expansão contínua. E expansão exige maturidade emocional. Hoje você pode escolher atravessar a linha, não como alguém que tenta enriquecer, mas como alguém que decidiu ser próspero. E quando essa decisão é real, não existe mais volta. Se este vídeo despertou algo em você, permaneça até o fim da sua própria transformação. Curta, comente ou permaneça e compartilhe com alguém que também precisa atravessar essa linha. Bloco de identidade rotativa, comente abaixo. Qual dessas frases mais representa você agora? Estou pronto para sustentar. Eu não volto mais. Minha identidade mudou. Eu atravessei a linha consolidação da nova identidade. Existe uma diferença profunda entre tocar a riqueza e sustentar a riqueza. Tocar é emocional. Sustentar é estrutural. Muitas pessoas sentem o gosto da prosperidade uma ou duas vezes na vida. Ganham mais, vendem mais, recebem uma oportunidade inesperada, mas não estavam preparadas internamente para manter o novo nível. E aquilo que não é sustentado volta ao ponto de origem. Napoleon Hill ensinava que a mente subconsciente aceita aquilo que é repetido com emoção e convicção. Se você repetiu por anos pensamentos de escassez, medo, limitação e insegurança, esse padrão se tornou confortável. Então, quando surge a expansão, o subconsciente pergunta: isso é seguro? Se não houver programação interna favorável, ele recua para o que conhece. A riqueza exige coerência entre pensamento emo, OEA, ou não basta pensar grande e agir pequeno. Não basta agir grande e se sentir pequeno. O alinhamento é o que cria permanência. Você já percebeu como algumas pessoas crescem financeiramente e rapidamente retornam ao ponto inicial? Ganham muito, gastam mais ainda. Avançam, mas entram em conflitos internos. Prosperam, mas sabotam relacionamentos. Isso não é coincidência. É identidade desalinhada. Quando sua identidade ainda está moldada pela sobrevivência, você inconscientemente rejeita a abundância, porque a abundância exige responsabilidade, exige maturidade, exige visão de longo prazo. Hill falava que o desejo ardente precisa ser acompanhado por disciplina organizada. O desejo leva você até a porta da riqueza. A disciplina mantém você dentro dela. Talvez você tenha chegado perto várias vezes, porque seu desejo é forte, mas voltou porque sua disciplina mental ainda não foi consolidada. A decisão que muda tudo é esta: parar de buscar validação externa e começar a construir validação interna. Quando você tenta provar algo para alguém, seu foco se divide, e foco dividido enfraquece resultados. A verdadeira virada acontece quando você quer prosperar por evolução, não por comparação. Prosperidade não é competição, é construção interna refletida externamente. O ambiente e o retorno. Outro fator silencioso que faz você voltar é o ambiente. Se você cresce e continua cercado por conversas limitantes, a pressão para retornar é grande. Não é que as pessoas que convivem com você sejam más,
mas elas defendem a própria zona de conforto. E sua mudança ameaça essa estabilidade. Quando você começa a pensar grande, pode ouvir comentários como cuidado, isso não é para você. Não exagere ser realista. E pouco a pouco, você começa a duvidar do próprio avanço. Hill enfatizava a importância da associação com mentes semelhantes. O ambiente reforça a identidade. Se você deseja sustentar riqueza, precisa reforçar diariamente pensamentos que expandem, não que contraem. Isso não significa abandonar pessoas. Significa fortalecer sua mentalidade ao ponto de não ser influenciado negativamente. Quando sua identidade está sólida, opiniões externas perdem força. O medo da exposição. Existe também o medo invisível da exposição. Ficar rico muda a forma como você é visto. Algumas pessoas evitam prosperar porque não querem lidar com expectativas maiores. Prosperar significa ser observado. E nem todos estão preparados para isso. Mas esconder seu potencial para evitar críticas é um preço alto demais. Você nasceu para expandir, não para encolher. A travessia definitiva acontece quando você entende que prosperidade é natural, que dinheiro é energia em movimento, que crescimento é parte do processo humano. Quando essa compreensão se torna emocional, não apenas racional, o ciclo de retorno começa a desaparecer, a reprogramação. Se você quer parar de chegar perto e voltar, pratique 3 fundamentos diariamente. Primeiro, visualize-se sustentando níveis maiores de prosperidade, não apenas recebendo, mas administrando. Segundo, reforce afirmações alinhadas com merecimento. Eu sustento riqueza com equilíbrio. Eu cresço com estabilidade. Terceiro, haja como alguém que já pertence ao próximo nível. Pequenas decisões constroem grandes identidades. Riqueza não é evento, é processo contínuo. E quando você internaliza isso, entende que não se trata de alcançar, mas de se tornar o novo padrão. Talvez você esteja exatamente agora naquele ponto invisível novamente, sentindo que algo grande está prestes a acontecer. Desta vez, escolha diferente. Em vez de recuar, avance mais um passo. Em vez de duvidar, reafirme sua decisão. Em vez de voltar, permaneça. Porque o que separa quem prospera de quem retorna não é talento, é permanência. E permanência é escolha diária. Se este conteúdo te fortaleceu, curta este vídeo, compartilhe com alguém que vive esse mesmo ciclo e escreva nos comentários: eu permaneço no próximo nível. Essa simples declaração reforça sua nova identidade. Existe um estágio da jornada que quase ninguém percebe. Não é mais sobre aprender. Não é mais sobre tentar, é sobre sustentar. Você já entendeu os princípios. Já estudou mentalidade. Já ouviu falar de desejo ardente, fé aplicada, persistência organizada. Mas a pergunta agora é diferente. Você consegue permanecer quando o desconforto aparece? Porque toda expansão traz desconforto. Toda evolução traz tensão. Quando você começa a crescer, sua estrutura antiga começa a ranger. E se você interpreta essa tensão como sinal de erro, você volta. Mas se interpreta como sinal de crescimento, você atravessa. Napoleon Hill insistia que a persistência é o divisor final entre quem alcança e quem apenas tenta. A maioria chega perto da riqueza porque trabalha com intensidade por um período. Mas quando surgem críticas, atrasos, imprevistos ou pressão emocional, a energia diminui. E junto com ela, o avanço. Persistência não é insistência cega, é continuidade inteligente. É ajustar a estratégia sem abandonar a visão. Quando você começa a entender isso, percebe que o verdadeiro problema nunca foi a oportunidade. Foi a sua relação emocional com o progresso. Você se sente confortável crescendo devagar? Ou quer resultados imediatos? Muitas vezes você volta porque queria confirmação rápida. E como o sucesso exige maturação, você interpreta o processo como fracasso. Riqueza não é explosão, é construção silenciosa acumulada. A maturidade financeira. Outro ponto que Hill ensinava é a importância do autocontrole. Quem não controla emoções não sustenta dinheiro. Quem não controla impulsos não mantém crescimento. Talvez você tenha chegado perto da riqueza, mas emocionalmente ainda reagia como alguém em escassez, gastando para aliviar tensão, parando quando surgia
Medo. Recuando diante de críticas, a maturidade financeira começa quando você não toma decisões baseado apenas em emoção momentânea. Você já percebeu como alguns momentos decisivos na sua vida aconteceram após uma decisão emocional, um impulso, um medo, uma discussão? Agora imagine-se, naquele momento, você tivesse mantido clareza. Quantas vezes você esteve a poucos passos da virada definitiva? A riqueza exige estabilidade mental, não perfeição. Estabilidade. Isso significa que você pode sentir medo, mas não parar por causa dele. Pode sentir dúvida, mas continuar mesmo assim. Quando você alcança esse nível de equilíbrio, o retorno deixa de ser automático. A nova estrutura interna você não pode sustentar 1 milhão com a mentalidade de 1000. Não pode manter expansão com hábitos de retração. Se deseja permanecer na riqueza, precisa criar uma nova estrutura interna. Isso inclui rotina disciplinada, clareza de propósito e compromisso inegociável com crescimento. Hill falava sobre propósito definido como base de toda prosperidade. Quando o propósito é claro, o retorno diminui, porque você não está mais agindo por impulso, mas por direção. Sem propósito, qualquer dificuldade vira motivo para desistir. Com propósito, dificuldade vira parte do caminho. Talvez você tenha voltado várias vezes porque ainda estava testando possibilidades. Mas chega um momento em que você para de testar e começa a assumir. Assumir que nasceu para crescer. Assumir que prosperidade é natural. Assumir que sua identidade mudou. O compromisso irreversível. Existe uma decisão que muda o jogo. O compromisso irreversível. Não é entusiasmo temporário. É decisão definitiva. Enquanto você mantém uma versão alternativa de vida em mente, você oscila. Quando elimina a alternativa de continuar pequeno, você se fortalece. A pergunta não é mais, será que eu consigo? A pergunta passa a ser como eu faço para sustentar. Esse pequeno ajuste mental muda tudo. Você deixa de ser alguém que busca riqueza e passa a ser alguém que administra crescimento. E quando essa transição acontece internamente, o retorno perde força. O ciclo que se rompe, talvez você esteja percebendo agora que nunca foi falta de capacidade, nunca foi falta de oportunidade, nunca foi azar. Foi identidade em construção. E identidade pode ser moldada. Se você repetir diariamente quem está se tornando, agir alinhado com esse novo padrão e permanecer quando o desconforto surgir, o ciclo se rompe. Riqueza deixa de ser visita e passa a ser residência. Não é sobre chegar perto, é sobre permanecer até que se torne normal. E quando prosperidade se torna normal para você, ninguém consegue tirar isso. O ponto de retorno vira ponto de virada. Se você está pronto para consolidar essa nova fase, escreva nos comentários. Eu não volto mais. Compartilhe este vídeo com alguém que sempre chega perto e precisa atravessar definitivamente. Porque a diferença entre quase e conquista é permanência. E permanência é decisão diária. O ponto de consolidação definitiva, existe uma última camada que precisa ser compreendida se você quer parar de chegar perto da riqueza e voltar. É a camada da consolidação definitiva. Você já percebeu que sempre existe um quase deu certo, quase fechou, quase virou. Esse quase não é coincidência. Ele é o reflexo de um limite interno que ainda não foi ultrapassado emocionalmente. Napoleon Hill ensinava que a mente trabalha com padrões de repetição. Se você repetiu o padrão do quase por anos, ele se torna familiar. E o cérebro protege o que é familiar. Para romper isso, você precisa criar um novo padrão repetido, com intensidade emocional maior que o antigo. Não basta entender intelectualmente. É preciso sentir a nova identidade como real. Você precisa começar a agir como alguém que não aceita mais o quase, não aceita quase vender, não aceita quase crescer, não aceita quase mudar. Quem prospera definitivamente desenvolve intolerância ao retrocesso. E isso não nasce da arrogância, nasce da clareza. Clareza de que sua vida tem potencial maior do que os ciclos repetidos. Clareza de que você já viu o suficiente para saber que consegue. Clareza de que o retorno é escolha, não destino. A consolidação exige 3 pilares finais. Primeiro pilar: responsabilidade total. Você para de culpar cenário, pessoas
tempo ou sorte. Assume que cada retorno teve participação sua, e isso não é culpa. É poder. Porque se você participou do retorno, também pode participar da permanência. Segundo pilar, consistência inegociável. Você cria hábitos que não dependem de motivação, porque motivação oscila, a disciplina sustenta. Terceiro pilar, visão expandida. Você começa a pensar em décadas, não em semanas. Riqueza sólida não é impulso, é construção estratégica. Hill falava que a maioria desiste 3 passos antes da vitória, mas poucos falam que muitos também recuam 2 passos depois de avançar 5. E esse recuo quebra o ritmo acumulado. A prosperidade verdadeira, ritmo mantido. Quando você entende isso, para de celebrar só os ganhos e começa a celebrar a constância. Você passa a valorizar mais a disciplina do que o pico, porque picos emocionam. Constância transforma. Se você quer realmente consolidar a riqueza, faça um exercício simples agora. Visualize a última vez que você chegou perto de uma grande virada. Pergunte-se com honestidade: que eu senti naquele momento? Medo, pressão, dúvida, insegurança. Agora imagine que você atravessou aquele ponto, mantendo firmeza. Imagine a versão sua que permaneceu. Sinta essa versão, porque é ela que precisa ser fortalecida diariamente. Não é a versão que tenta, é a versão que sustenta. Quando você fortalece essa identidade, o retorno deixa de ser automático. Ele pode até tentar aparecer, mas você o reconhece e escolhe diferente. Esse é o ponto de maturidade. Não é ausência de medo, é decisão, apesar do medo. Não é ausência de dúvida, é ação. Apesar da dúvida, não é ausência de desconforto, é permanência, apesar do desconforto. Riqueza é consequência de quem permanece, e permanecer é um ato consciente repetido todos os dias. Talvez hoje seja o dia em que você encerra o ciclo do quase, não porque tudo ficou perfeito, mas porque você decidiu que não volta mais para a versão antiga. Quando essa decisão é real, algo interno se reorganiza. Sua postura muda, sua fala muda, sua energia muda, e o mundo responde a essa nova frequência. Você não está destinado ao quase, você está destinado à consolidação. Mas isso exige coragem de permanecer. Se você sentiu que este conteúdo marcou um ponto na sua jornada, declare agora nos comentários: eu consolido minha riqueza. Compartilhe com alguém que vive o ciclo do quase e precisa romper definitivamente. Porque a diferença entre quase rico e rico consolidado é uma única coisa: permanência consciente. E, a partir de hoje, você sabe exatamente o que fazer